galerinha do YouTube, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos iniciar então mais uma aula, né? Essa aula é para os 8º anos de História. E aí nós vamos estar trabalhando, né? Eu queria deixar claro para vocês que dentro do canal tem aula sobre conteúdo de informática, então já mete o dedo no like, inscreva-se no canal para estar recebendo aí todo o conhecimento de informática, que você pode estar aí de uma vez ou outra aí resolvendo o problema do seu computador, assistindo um videozinho aí no conforto da sua casa. Depois você pode estar pegando o computador aí para formatar, fazer qualquer coisa, né, para consertar. E eu vou estar trazendo tudo isso para vocês. Então, vamos para o vídeo. Unidade temática: mundo contemporâneo, o antigo regime em crise. Então, esse daí é a nossa unidade temática. Objetivo de conhecimento: Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos culturais. As habilidades: analisar os impactos da Revolução Industrial, suas transformações tecnológicas na produção e circulação de povos, produtos, culturas e na formação de estruturas sociais desiguais, evidenciando os movimentos sociais para a conquista de direitos trabalhistas, a explosão do consumo e o processo de crescimento urbano desordenado. Conteúdos relacionados: os cercamentos à Revolução Industrial, do artesanato à maquinofatura, a mercantilização da indústria, mudanças sociais introduzidas pela Revolução Industrial, o trabalhador no sistema industrial, os impactos ambientais da industrialização, a organização da classe operária, os impactos da Revolução Industrial, conteúdos relacionados de interdisciplinariedade, geografia. Tema: Revolução Industrial. Caro aluno ou aluna estudante, nessa semana você estudará sobre a Revolução Industrial. Você deverá ser capaz de analisar os movimentos que levaram à Revolução Industrial, identificar as inovações tecnológicas, refletir sobre condições dos operários e discutir sobre as consequências desse processo para a economia mundial. Bons estudos. Pessoal, deixe aí o seu comentário, né? Essa aqui é a aula de apresentação mesmo, para a gente estar aí fazendo a complementação do PET, beleza? Quem tiver dúvida pode me procurar, eu vou estar à disposição nos nossos horários de trabalho, tá joia? Entra lá no Conexão e tira sua dúvida. A Revolução Industrial é um processo de mudança técnica relativa à produção e ao trabalho, que se incluiu no século XVIII, mas que passou por diversas fases e ainda hoje estaremos vivendo a Revolução Industrial. A modernização na forma de se produzir trouxe vários benefícios, como o aumento na quantidade de produtos, mas trouxe também consequências como poluição, desgaste na relação de trabalho. A primeira Revolução Industrial tem um processo anterior que aconteceu há cerca de 4 séculos antes. A partir do século XVII, no contexto da Idade Média, grupos de artesãos se organizaram nos burgos para determinar regras para o comércio de seus artesanatos.
o modo de produção artesanal era lento e demorado, pois cada artesão tinha responsabilidade de pôr toda a sua arte no processo, comprar ou extrair a matéria-prima, medir, cortar, pregar, colar, lixar, ajustar e vender. Vemos esse processo ainda hoje com artesãos que vimos nas ruas aí afora. Alguns artesãos se enriqueceram com esse processo e se tornaram grandes burgueses. Com isso, eles passaram a chamar outros artesãos para trabalhar para eles, dando as ferramentas e um dinheiro para que pudessem produzir. Assim, o lucro da venda ficava com o dono dos meios de produção. Ferramentas para aumentar a produtividade. Essas oficinas estabeleceram um trabalho em série, ou seja, cada trabalhador faria apenas uma função. Iniciar-se assim um modo de produção chamada manufatura. Esse processo de retirar a propriedade das ferramentas do trabalhador e deixá-lo fazendo apenas uma função é chamado de alienação do trabalho. As manufaturas produziam mais de modo artesanal, mais ainda assim os burgueses queriam aumentar a produção, investindo em novas tecnologias. O engenheiro britânico James Watt inventou uma tecnologia que revolucionaria a época: a máquina a vapor, movida pelo aquecimento de caldeiras. As máquinas precisavam de carvão para funcionar e podiam produzir mais rápido. As oficinas, então, substituíram trabalhadores por máquinas, tornando-os operários, pois precisavam operar as máquinas. Essa nova fase ficou sendo conhecida como maquinofatura. Apesar do aumento na produção, como muitos trabalhadores foram substituídos por máquinas, gerou muitos problemas, como grande quantidade de desempregados, salários muito baixos, poluição devido à fuligem gerada pelas fábricas, aumento da criminalidade, falta de saneamento básico, trabalho infantil, péssimas condições de trabalho. Um fator fundamental para que a Inglaterra fosse o primeiro país a fazer a Revolução Industrial. O governo inglês decidiu criar a Lei dos Cercamentos, que permitia que ter terras apenas quem tivesse condições de pagar. Para isso, as terras de uso comum da zona rural foram divididas em lotes, cercadas e vendidas. Quem podia comprar as terras eram os burgueses e nobres, que transformaram as terras em pastos para a criação de ovelhas usadas na produção de lã. Já os camponeses que viviam nessas terras foram obrigados a migrar para as cidades, causando um inchaço urbano e gerando problemas sociais profundos. Aí tem para saber mais algumas sugestões aí para vocês estarem estudando. E agora a gente entra nas atividades. E eu vou comentar, dar uma ideia aí de como vocês vão analisar. Resposta: se tiver dúvida, entra e me procura, tá? Isso aí eu não vou dar aqui.
Depois, se eu ver que é necessário, nós vamos fazer uma aula falando sobre o assunto, beleza? O planeta nunca mais foi o mesmo depois do século XVIII. Com a velocidade estonteante, as fábricas tomaram lugar do artesanato e as cidades cresceram. Em 2 séculos, mecanizamos a agricultura e construímos veículos a vapor. Há controvérsias sobre a data exata em que a Revolução Industrial começou, mas certo que na virada do século XVII para o século XVIII, o cenário econômico europeu já apontava que muitas mudanças iriam acontecer. Mas não se tratava apenas de inovações econômicas tecnológicas. No final do século XVII, fazendeiros europeus começaram a arrendar terras para usar criações de ovelhas. Isso forçou as pessoas a migrarem para os centros urbanos. Em sequência, surgiram os operários e as metrópoles. O desenvolvimento do capitalismo industrial na Europa foi marcado por diversas mudanças tais como, aí você vai marcar quais foram as mudanças. A imigração de pessoas da cidade para o campo pela necessidade de terras para as fábricas, as transformações da produção através do desenvolvimento da manufatura e do artesanato, o advento da cidade que foram criadas para abrigar os empregados da primeira fábrica, o surgimento de uma nova classe social vinculada às fábricas e às metrópoles e os operários. 2. Com base no texto acima, liste as 3 fases da primeira revolução industrial. Explique as principais características. Então você vai colocar aí fases e características. As 3. Terceira, a Revolução Industrial trouxe consequências positivas e negativas. Complete o quadro com essas características. Aí você vai colocar características positivas e característica negativa. 4. Identifique quais fatores fizeram a Inglaterra ser o primeiro país a fazer a Revolução Industrial. E aí a gente encerra a nossa análise aí da nossa semana 3, beleza? Inscreva-se no canal, deixe seu joinha, né? E é isso aí. Fiquem atentos para novos vídeos, beleza?